Brasília está sediando a partir de hoje a primeira cúpula mundial do governo aberto, evento com o objetivo de aumentar a participação cívica, combater a corrupção e aproveitar as novas tecnologias para tornar os governos mais transparentes, mais eficazes e mais responsáveis diante dos cidadãos. Brasil e Estados Unidos lideram a iniciativa multilateral e a cúpula está na agenda da presidente Dilma Rousseff e também da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, que chegou ontem ao Brasil. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, é um estudioso, é um militante dessa causa e é também um dos palestrantes neste evento e nosso entrevistado a partir de agora no Manhã no Parlamento. Muito bom dia, deputado Paulo Pimenta, um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Prazer imenso poder conversar com vocês. Já estou aqui no local do evento, né? Onde no Centro de Convenções Ulisses, onde dentro de alguns instantes nós estaremos tendo o início, então, né, desse evento, né? Mais de 50 países presentes, e o Brasil tendo um papel de protagonismo junto dos Estados Unidos na promoção de um debate que ele é extremamente atual e que, sem dúvida alguma, tem muito ainda o que avançar, né? Mas que vai significar uma mudança muito substantiva do ponto de vista da relação da sociedade civil com os seus governos, Lincoln. Deputado, o senhor poderia resumir para a gente quais são os princípios de um governo aberto? E o senhor, obviamente, vai falar sobre a parte que diz respeito ao legislativo. Então, responder essa pergunta também focando no legislativo. Em resumo, eu acabo pedindo para o senhor adiantar um pouco sua palestra aí no dia de hoje, que apenas 400 pessoas poderão ouvir. Aqui na Rádio Câmara a gente reverbera esse assunto para mais pessoas. Bom, esse movimento chamado Dados Abertos, ele é um movimento mundial que já vem se consolidando há alguns anos, né? Basicamente trabalha com esse princípio da transparência, né? E do livre acesso a toda a sociedade civil dos dados que dizem respeito à administração pública. O que ele incorporou como novidade, né? Não basta somente que os governos eles disponibilizem as informações e os dados. É preciso que eles sejam disponibilizados em formatos abertos. O que significa isso? Relatórios, por exemplo, em PDF, são relatórios que podem ser lidos por qualquer um, mas não são relatórios que podem ser utilizados em aplicativos, não são utilizados, né, em análises comparativas. Você não consegue manipular esses dados de modo a efetivamente poder extrair dessas informações tudo aquilo que elas podem fornecer, né? Então, uma grande discussão que esse movimento por dados abertos trouxe foi exatamente essa questão do formato, né? Os governos disponibilizarem as informações em tempo real, como ideal, ou seja, quanto mais nova a informação, mais valor ela tem, mas em formatos acessíveis, que, portanto, possam, né, ser trabalhadas pela sociedade civil, mas, principalmente, possam ser objeto de aplicativos que são desenvolvidos para controlar e acompanhar a boa utilização do recurso público. Então, você tem aqui a oportunidade de conhecer as mais diferentes experiências, né? Desde países de ponta, como os países escandinavos, né, que têm experiências muito avançadas nesse sentido, até mesmo países como a Tunísia, a Moldávia, que estão saindo de processos de ruptura institucional e que iniciam uma fase nova, né, do seu país, e querendo conhecer e oferecer à sua população mecanismos de participação popular. Evidentemente, Lincoln, que tudo isso ganhou um grande impulso nos últimos anos em função das possibilidades que as novas tecnologias oferecem, né? Quer dizer, foi com o advento da internet, foi com o advento, né, das mídias sociais, das redes sociais, que foi possível se chegar a essas informações e trabalhá-las de maneira, digamos assim, né, online, de maneira universal, né? Deputado. Nós
estamos trazendo um aspecto novo para esse debate, no qual o Brasil hoje é uma referência. Quer dizer, como é que o poder legislativo, que é um poder que, diferente do poder executivo, ele não é um prestador de serviço, né? Além das questões administrativas que envolvem as suas finanças e as suas contas, ele tem uma atividade fim, que é legislar. Como é que você incorpora, né, na atividade legislativa, que é a atividade principal do parlamento, a possibilidade de participação real da sociedade na elaboração das leis? Então esse é o aspecto, digamos assim, que eu abordo nesse tema, em particular, muito honrado por ser o único parlamentar a participar como palestrante desse evento, né, e fazendo esta diferenciação. Como é que, do ponto de vista do legislativo, você aborda e trabalha o tema dos governos abertos, dos parlamentos abertos? Pois é, deputado Paulo Pimenta, um dos objetivos da cúpula é aumentar a participação cívica, né? A participação da sociedade. Além de participar, acessando as informações públicas, né? Que já existe essa transparência dos órgãos públicos, aqui do Legislativo também. Como é que pode ser efetivada essa participação cívica popular? Além desse acesso facilitado, tem uma outra forma? Com certeza, né? Em primeiro lugar, né, o Brasil hoje ele é uma referência. A gente, às vezes, não tem noção disso, né? Mas o portal da Câmara dos Deputados, por exemplo, né, da transparência, a oportunidade de você hoje poder entrar no portal da Câmara e ver quem são os servidores da Câmara, quais são os servidores votados em cada gabinete, qual é o salário que recebe cada um, a prestação de contas online das cotas parlamentares, a possibilidade da população conhecer os doadores de campanha, as destinações das emendas parlamentares. Tudo isso são iniciativas do país que você dificilmente encontrará em outros países, em outros parlamentos, né? Então, digamos assim, é evidente que nós temos muito que melhorar e avançar. Mas a Câmara dos Deputados do Brasil ela é uma referência hoje em termos de transparência, né, e possibilidade de acompanhamento e fiscalização da sociedade a respeito das suas questões administrativas. O nosso portal E-Democracia, né, coordenado pelo servidor da casa, Cristiano Ferri, hoje ele é uma referência internacional porque ele é um portal da interação, ele é um portal que hoje permite que nos principais temas em discussão na Câmara dos Deputados, você possa incorporar esse conceito de colaboração, ou seja, a sociedade, o cidadão, ele conhece o que está acontecendo dentro da Câmara e, ao mesmo tempo, ele tem um espaço de participação real. Ele opina, ele apresenta sugestões, ele participa de chats, de debates online, com relatores das principais matérias, com autores dos principais projetos. Então, hoje, a experiência do E-Democracia, ele é muito significativo para nós. Mas nós queremos avançar mais, né? Quer dizer, nós queremos que essas possibilidades que as mídias sociais oferecem, as novas tecnologias, eles sejam incorporados também ao processo legislativo. Veja que o Brasil deu um passo muito importante quando da Constituição de 88, e ele criou o projeto de lei de iniciativa popular, né? Quer dizer, nós somos os poucos países do mundo que temos um mecanismo onde a população pode, de maneira organizada, apresentar um projeto de lei, né? 1% do eleitorado, em pelo menos 7 estados, pode, no Brasil, apresentar um projeto de lei, e assim ocorreu em vários episódios importantes da vida política nacional no período. O que nós estamos querendo agora, né? E eu coordenei um grupo de trabalho formado pelo presidente Marco Maia durante todo o ano passado, que estamos trabalhando ainda com servidores de vários setores da casa. No momento em que o cidadão hoje faz a sua declaração de renda pela internet, movimenta a sua conta bancária pela internet, peticiona no Poder Judiciário pela internet, por que não criarmos um mecanismo de participação popular na elaboração das leis pela internet? Por que não essa assinatura necessária hoje para a apresentação de um projeto de iniciativa popular
não pode ser recolhida pela internet, né? Através de um portal que possa identificar, né, e garantir a veracidade da participação do cidadão. Então, hoje nós estamos discutindo mecanismos de participação popular no processo legislativo que vão fazer com que nós possamos inovar ainda mais, ampliar e facilitar a participação da sociedade. E tenho certeza que isso será, mais uma vez, né, uma postura pioneira e inovadora do nosso país com relação a praticamente todos os demais parlamentos do mundo. Deputado Paulo Pimenta, o senhor, durante esse ano, vai presidir a comissão que talvez seja a comissão de maior importância na Casa, a Comissão Mista de Orçamento, que é uma comissão que também, pela sua missão, tem um processo de interação muito grande com a sociedade. Só que essa interação hoje está, em certa medida, dominada por grupos muito organizados, grupos empresariais, grupos dentro do governo, etc. Como fazer dessa sua presidência na Comissão de Orçamento um laboratório para um governo aberto? O senhor pretende radicalizar essa experiência de governo aberto dentro dessa comissão, que é, em certa medida, a síntese de uma das principais missões do parlamento, que é a elaboração orçamentária? Olha, Lincoln, eu, nesse último período, presidi a Comissão de Legislação Participativa e coordenei esse grupo de trabalho da nossa Câmara, né, que trata da participação popular e da interatividade das relações do parlamento com a sociedade. Naturalmente que eu trago essa minha experiência para dentro da Comissão de Orçamento, né? E eu pretendo, né, exercitar, digamos assim, esse conceito da transparência dos dados abertos na gestão da Comissão Mista de Orçamento, né? Isso que tu falaste é uma realidade, né? Hoje, a capacidade de acompanhamento do processo orçamentário, ele está muito restrito. Por quê? Até mesmo por uma questão de linguagem, né? É difícil para o cidadão, é difícil para as entidades da sociedade civil, às vezes, conhecer até a terminologia, o formato, a maneira como esse processo se dá, né? E eu quero, né, aprofundar uma discussão no sentido de fazer com que os espaços de participação e interação da comissão com o parlamento e com a sociedade se ampliem e se qualifiquem, né? Então, certamente, a ideia, né, da transparência e dos dados abertos é uma ideia presente e que eu pretendo exercitá-la no limite das possibilidades durante o meu exercício, né, à frente da presidência da comissão. O senhor já fez um balanço, em certa medida, de como tem sido a participação brasileira, né, no governo aberto. Há uma expectativa de que nessa cúpula mundial aí, 42 países passem a aderir formalmente ao pacto em torno do governo aberto, uma coisa que o Brasil já fez no ano passado. Mas o senhor acha que nós temos feito, digamos assim, a lição de casa na implementação do plano de ação que a assinatura desse pacto representa? Nós tivemos um avanço recente, que é a Lei de Acesso à Informação Pública, com a sua regulamentação e entrada em vigor definitiva iminente. Esse, sem dúvida, é um passo importante. Queria que o senhor avaliasse esse e outros compromissos que nós trazemos ao assinar esse pacto. Inclusive, só acrescentando, deputado Paulo Pimenta, hoje à tarde, organizações da sociedade civil vão se articular para apresentar uma proposta para monitorar e revisar esse plano de ação brasileiro, né? Veja bem, ontem eu participei de uma reunião de trabalho no Banco Mundial, onde estavam presentes delegações de vários países, né? Países europeus, países da América do Norte, como os Estados Unidos e o México, países sul-americanos, países do continente africano. E a gente sempre tende, né, e eu acho que isso não é uma coisa ruim, a gente tende a ficar insatisfeito e achar insuficiente aquilo que nós estamos fazendo, né? Mas na medida que você participa de um fórum internacional, você percebe que muitas coisas que nós estamos fazendo no Brasil, elas estão muito adiantadas com relação às experiências de outros países, né? Então é verdade, quer dizer que nós precisamos avançar muito mais
Mas é verdade também que, do ponto de vista de uma análise comparativa com aquilo que o mundo está vivendo e fazendo, né, nossa situação não é, digamos assim, das piores. Pelo contrário, não é por uma questão qualquer que a presidente Dilma e o presidente Barack Obama, em setembro do ano passado, lançaram esse desafio mundial. Que essa primeira cúpula, né, de parceria para governos abertos está acontecendo no Brasil, a primeira conferência anual, né, reunindo países do mundo inteiro sobre isso. Então nós vamos conviver, digamos assim, com essa tensão, que ela é uma tensão positiva. Internamente, nós vamos cada vez, né, buscar avançar mais, e eu sou parceiro desse trabalho, inclusive para que o parlamento avance mais, mas do ponto de vista internacional, do ponto de vista mundial, nós cada vez nos consolidamos mais como uma referência. Isso deve ser motivo de orgulho para a sociedade brasileira, né? E fazer também com que a nossa experiência seja conhecida, seja divulgada, né? Seja trabalhada. E da mesma forma que nós temos a humildade de aprender com as experiências que nós estamos conhecendo, né? Para nós é muito bom que delegações do mundo inteiro queiram saber e conhecer um pouco mais daquilo que nós estamos fazendo no nosso país. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, como nós citamos aqui, presidente da Comissão Mista de Orçamento, que estará hoje na cúpula mundial do governo aberto, como palestrante, como um representante do parlamento, falando desses avanços na área do legislativo, mas também de outros pontos que merecem atenção e que podemos avançar. Deputado Paulo Pimenta, mais uma vez, muitíssimo obrigado, uma ótima palestra para o senhor aí no Centro de Convenções. Muito obrigado, Lico.